Bom dia, bom dia. Nós agora vamos falar um pouco sobre a célula, né? Eu já estou começando a passar nas aulas para vocês sobre as funções das membranas celulares, mas eu preciso falar algumas coisinhas. Primeiro, a célula é a unidade morfológica porque ela tem uma forma. E eu vou tratar hoje especificamente dessa forma da célula através do citoesqueleto. Então, ela é uma unidade morfológica, ela é uma unidade fisiológica, porque ela exerce uma função, e ela é uma unidade genética que forma todos os seres vivos, com exceção dos vírus. E na célula nós temos três partes fundamentais: membrana, citoplasma e núcleo. Por quê que a gente fala de partes fundamentais? Porque não tem como existir uma célula sem essas três partes. E elas são extremamente importantes e exercem funções, assim, vitais para o organismo. Não é só para a vida da célula, para a vida da célula, sim, mas também para o organismo. Então, nós temos a membrana, que não é só para delimitar, ela delimita sim, mas ela controla a entrada e a saída de substâncias, tá? Ela controla a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. E isso confere à membrana várias características. Nós podemos destacar aí uma questão que às vezes a gente ainda não foi abordada, mas assim, eu vi um post assim: como que não tem tratamento para um vírus que água e sabão mata? Eu achei tão interessante essa abordagem, porque água e sabão mata sim o vírus, porque a membrana deste vírus tem lipídio e o sabão rompe a cápsula do lipídio, que é uma gordura, e esse vírus morre. Então, assim, ninguém imaginou porque que água e sabão poderia ser letal para o vírus dessa forma. E também a estrutura da membrana que lhe permite entrar numa célula, né? Então, a membrana é extremamente importante. A gente está terminando a conversa com membrana e nós vamos começar a falar de citoplasma, que é outra parte fundamental importante. Eu diria que a mais importante, assim, no sentido de ser maior, né? Mais importante não dá para escolher, mas no sentido de ser maior, ela é a maior, né? E ela é formada por duas partes: uma parte homogênea e uma parte heterogênea. E uma parte homogênea é formada pelo citosol, que também é conhecido como hialoplasma fundamental ou apenas hialoplasma. E uma parte heterogênea é representada pelas organelas. E uma organela que a gente não fala muito é o citoesqueleto. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês do citoesqueleto. Na apostila de vocês, a gente tem sobre o citoesqueleto já na apostila 2. Eu sei que vocês não receberam a apostila 2, tá? Mas já fica anotado aí que na apostila 2, página 6, página 7, tô olhando aqui, e página 8 é onde nós vamos falar do citoesqueleto. Página 9 tem a ver, mas eu separo um pouco a página 9 da página 8 em termos de conteúdo, embora se relacionem, ok? Então vamos lá, citoesqueleto. A organização dos componentes celulares, né, ele deixa o lugar de cada um, ele interação mecânica com o ambiente, ele dá forma, ele muda a forma da célula. Algumas células têm forma definida, mas também ele muda. Por exemplo, a formação de pseudópodes tem que mudar, né? Eu me refiro a movimentos de pseudópodes, está aqui, ele está se referindo aqui embaixo, movimentos coordenados. Detalhe, tá? Que é importante eu falar, é que não existe só os pseudópodes, pseudo, falso, dópodes, pés, né? Tem um movimento de ciclólise dentro da célula que faz as organelas mudarem de posição, embora elas tenham posição certa na célula. No caso, seria direcionamento do trânsito intercelular. Quer dizer, as organelas têm mobilidade dentro da célula, seria a ciclólise. E separação dos cromossomos na hora da mitose, a formação do que a gente chama
de aparelho mitótico. Quero dar uma olhadinha aqui para vocês. Olha aqui, ó, esse desenho. Aquilo que eu falei, ó. Opa. Aqui. Tá vendo? Você tem a mitocôndria no lugar certo. Ela não fica tão soltinha de qualquer jeito, tá? Olha aqui que legal desse lado de cá, ó. Você tem ribossomos. Olha aqui. Os ribossomos em lugares certos, tá vendo? Aqui. Retículo endoplasmático. Aqui esse vermelhão, tá? Então, os organóides celulares, eles têm lugar certo na célula. E eles podem se movimentar, sim, eles podem. Mas eles têm um lugar certo na célula. Os componentes do citoesqueleto são fibras proteicas, basicamente proteínas, gente. Depois do precioso líquido, nós temos as proteínas. Todas elas são formadas por unidade de carbono. E nós temos aqui os microtúbulos, são proteínas globulares, representados por MT. Os filamentos intermediários, esses aqui que são menores do que os microtúbulos, mas maiores que os filamentos de actina. A actina é uma proteína muito importante. Aí nós temos aqui, então, os microtúbulos, que vai formar o centríolo também, os filamentos intermediários, e aqui nós temos a actina, que é uma proteína muito abundante no nosso corpo. Não há mais, mas ela é muito abundante no nosso corpo. Aqui, de novo, mostrando a espessura delas em uma foto, tá? Original, tirada de uma micrografia eletrônica. Então, você tem aqui um filamento intermediário, os filamentos de actina e os microtúbulos. Eu vou dar um zoom nesses microtúbulos porque ele é muito importante. Gostaria que vocês observassem que é uma proteína globular, tá? Olha aí para mim. É uma proteína globular, bolinha, 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 bolinha. E aí elas se juntam e formam uma estrutura oca, um bastão oco. Olha que legal. E elas compõem as organelas microtubulares, que seriam os cílios, os flagelos e os centríolos. Próximo, aqui nós temos como eles são. Aqui. Vou começar pelos microtúbulos, esse do meio aqui, ó. Tá? Então, os microtúbulos, eles geralmente sustentam. Aqui eu tenho uma célula, essa aqui é uma célula que fica no intestino, por causa das microvilosidades, que são essas reentrâncias aqui, elas são chamadas de microvilosidades. Por isso eu sei que são células intestinais, porque elas aumentam a superfície de absorção. É uma alteração da membrana, tá? Os microtúbulos aqui nós temos as proteínas do microtúbulo, a tubulina, tá? Dando estrutura para as estruturas maiores, para o núcleo, dando estrutura para o núcleo. Ele estrutura estruturas maiores. Fica parecendo um pleonasmo. Mas vamos falar mais simples. Ele está dando posição para o núcleo. Não deixa o núcleo ficar muito solto. Ah, mas o núcleo se movimenta? Sim, o núcleo se movimenta. Mas não é aleatório, é movimentos certos. Ele movimenta principalmente na hora de divisão celular, tá? Na hora da mitose e da meiose. Então, para isso vai precisar das proteínas um pouquinho mais fortes, e no caso são as proteínas dos microtúbulos. Aqui fotografia eletrônica, aqui os esquemas e aqui as estruturas, ok? Vamos para o próximo. Vamos para os filamentos intermediários. Filamentos intermediários são esses aqui. Os filamentos intermediários, eles já são mais distribuídos na célula. Eles ficam ao redor do núcleo, também dando estabilidade, ajudando a dar estabilidade e segurando outros organelas que ficam um pouquinho mais distantes do núcleo. Por exemplo, vacúolos, elas podem ficar segurando aqui, tá? Aqui a fotografia feita por microscópio eletrônico e aqui os filamentos intermediários, o esquema dos filamentos intermediários.
tá? Então fica dentro da célula também, ajudando a dar uma forma tridimensional. Eu sempre gosto de falar isso, a célula tem uma forma tridimensional, mas mais do que isso, a célula é viva, tá bom? Vamos para os menorzinhos agora, que são os filamentos de actina. Eu gosto muito da actina. Olha, aqui a fotomicrografia tirada do microscópio eletrônico. A célula é preta e branca, ela só fica colorida quando a gente coloca corante nela. Aqui tá o esquema que a gente faz, as bolinhas, né? Uma proteína globular, a proteína de actina. Ela sempre anda junto com uma proteína chamada miosina. Mas nesse contexto aqui, ela fica na periferia, olha aqui em volta, tá? Olha as microvelocidades. Ela ajuda a dar estrutura na célula. Ela ajuda a célula como um todo a dar estrutura. Geralmente, essa parte aí de fora, aí das células, elas chama de ectoplasma. Adoro esse nome, me lembra fantasma. É porque a célula ela tem ectoplasma e endoplasma. Então, assim, a parte de fora é o ectoplasma mais denso para ter estrutura e a parte de dentro é o endoplasma mais fluídica, mais líquida para poder ter a formação dos pseudópodes. Mas é bem legal. A parte de fora, aqui, que a gente chama de ectoplasma, também pode ser chamada de plasma gel. E essa parte aqui pode ser chamada de plasma sol. Tem outros nomes também. Ectoplasma e endoplasma são nomes mais antigos, mas também são encontrados. Vamos para o próximo slide. Filamentos do citoesqueleto, características. Formados por subunidades pequenas que permitem associação e distribuição rápida. Isso é bom, sabe por quê? Porque existe movimento interno, então muitas vezes as proteínas desestruturam da parte de fora, o ectoplasma ou plasma gel, e reestrutura na parte de dentro, para a formação do próprio pseudópode. Então, elas podem ser construídas e desconstruídas. Na verdade, é um processo de construção e desconstrução, tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Mantidos por interações fracas, porque elas podem ser desconstruídas, associam-se com proteínas acessórias. Estas regulam sua distribuição espacial e um comportamento dinâmico. Aqui nós temos mais disposição de proteínas, tá? Só mostrar que elas podem estruturar de um jeito mais linear, mais superficial, quebrar no meio, tá? Então elas vão no processo de construção, aqui separou mais uma, no processo de construção e desconstrução sempre, para poder dar estrutura e mudar essa estrutura quando necessário. Filamentos intermediários são não polarizados em referência ao diâmetro. Encontra-se no citoplasma das células de alguns animais, vertebrados, moluscos, nematóides. Nematóides são vermes. A lâmina nuclear em eucariontes, em geral, os metazoários. Metazoários são animais, de modo geral. No citoplasma dão resistência mecânica, atenção, adoro, força, resistência mecânica, força. Estendem-se da periferia da célula, ancorando junções célula-célula. Boa, vamos ter que destacar isso. Nós temos várias junções célula-célula. Essas junções são principalmente no tecido epitelial. Tá? Nós vamos ter a zona de oclusão, nós vamos ter os desmossomas, tá? Então, isso aqui é importante, por quê? Porque é proteção. O tecido epitelial é a primeira barreira de proteção que nós temos. Forma uma lâmina nuclear, rede que reveste a membrana interna do núcleo, ancorando os cromossomos e os poros nucleares. Maravilha, isso é muito comum, nós vamos dar isso com detalhe, inclusive na hora que nós estivermos falando de mitose e de meiose, ok? Guarda isso, tecido epitelial. Eu já falei duas coisas importantes hoje, do tecido epitelial e daquelas células do intestino por causa das microvelocidades. Foco nisso, por favor.
Aqui, só mostrando, eu gosto muito dessas fotografias, assim, porque são fotografias originais. Então, assim, a gente às vezes vê, pensa assim, que a célula é toda bonitinha, né? Não, era desse jeito assim, ó. Preto, branco. Aí você tem uma alteração, assim, você vê que tem alguma coisa diferente. O núcleo tá ali por perto. Tem um complexo Golgi ali por perto. Aí você tem que aprofundar mais no estudo. Então, eu coloco para não falsear a verdade para vocês. Acho muito importante ter essa noção, né? Vamos pro próximo. Próximo. Olha que bonita essa fotografia também. Isso aqui é fotografia do citoesqueleto da célula, tá? Das fibras, tirou fotografia do núcleo e das fibras, todas elas. Actina, tá? Todas elas. Vamos pro próximo. Aqui. Filamentos intermediários. Particularmente presentes no citosol da célula que sofre estresse mecânico. Apertar, né? São células achatadas, tá? Que podem vir a se romper, tá? Olha aqui. Filamentos de queratina em células epiteliais. Queratina também é proteína. Assim. Aqui um desmossomo. Aqui, que maravilha. Eu tenho aqui a fotografia dele original. O esquema dele parece cadarço, que a gente vai ancorando. Aqui são duas células e elas estão juntando. Foi aquilo que eu falei do tecido epitelial. Isso aqui é comum no tecido epitelial e são essas proteínas, as proteínas intermediárias que fazem isso. Então, gostei muito de mostrar isso para vocês. Características de tecido epitelial. Olha aqui. Ah, não. Isso aqui só tá falando dos núcleos. E eu deixei esse slide aqui para comentar com vocês, tá? Em situação de epidemia, tá? Muitas vezes é uma alteração do normal, né? Pois a gente já tinha o coronavírus, são 32 espécies que podem acometer os seres humanos, eram 6 espécies, e agora a gente tem a 7ª espécie, que é um novo corona. Repare que sempre que tem uma reportagem, eles falam um novo corona, tá? Então, é o novo corona porque ele sofreu mutações, tá? Então, assim, aqui no Brasil a gente já sabe que ele sofreu umas 8 mutações. E por isso que a vacina é tão complicada. Vai ter que achar uma vacina no Brasil, tem que achar uma vacina na Inglaterra, na Itália, em Wuhan, e depois juntar todas as vacinas. A gente chama isso de pool, e cada local a gente chama de cepa. Por exemplo, tem a cepa do Brasil, a cepa da Itália. Junta todas as cepas e faz um pool. A vacina tem que ser eficiente para 99% dos casos. Então, as proteínas ajudam na ancoragem, na estabilização, para evitar essa mutação, certo? Então, eu deixei aqui para... Eles podem atuar desmanchando proteínas, inclusive a maioria do tratamento, agora eu já não estou pensando mais em proteína, a maioria do tratamento, eles desmancham o citoesqueleto da célula para ela ficar desestabilizada. Isso seria a ivermectina, a cloroquina faz muito disso, mas não sabe se é eficiente, inclusive ela tem se mostrado ineficiente no Brasil, mas claro que as pesquisas são inconclusivas, eu não estou dando veredicto aqui não. A gente tem, em muitos casos também foi importante. Então, as pesquisas realmente ainda está muito cedo para falar. Eu só estou relacionando a nossa aula com aquilo que está acontecendo agora, tá? Vamos passar, que eu deixei isso aqui para a gente ver, mas eu acho que já está acabando. Aqui nós temos filamentos intermediários, né? Como que eles são? Eles têm estrutura helicoidal. Olha que interessantezinho. Ele faz um helicoidal. Olha aqui a fotografia dele na célula de verdade. Então, ele é helicoidal ou espiral. Helicoidal é a mesma coisa que espiral, tá? Presta bem atenção. Agora, no ensino médio, vocês têm que ficar atentos a detalhes, tá bom? Então, prestem bem atenção. Vamos passar para o próximo. Aqui, filamentos intermediários também, mostrando que eles vão se juntando. Tá? Aqui a foto original de dentro da célula e aqui vários filamentos intermediários juntos formando uma espécie de um cabo
que vai dando estrutura para a célula. Então, eu botei muita foto para vocês irem formando, que a gente às vezes fala assim, como que a gente aprende tanto essa biologia? Forma uma moldura de associação na cabeça de vocês, tá bom? Meninos, por hoje era só isso. E a aula ficou até grande, eu não gosto de aula tão grande assim. Mas eu queria falar bem sobre citoesqueleto. Citoesqueleto, 3 tipos de proteínas. Os microtúbulos, filamentos intermediários e a actina, ok? Tem várias estruturas aí, vários desenhos, deem uma olhada. E logo, logo que a apostila 2 chegar, a gente já vai fazer tarefa, ok? Tchau, tchau. Eu podem terminar de fazer todos os exercícios da apostila 1, tá bom? Tchau, tchau.